Você já imaginou que tudo o que chamamos de realidade, o tempo, o espaço, os corpos, as partículas e as forças que mantêm o universo coeso, talvez não sejam coisas distintas, mas expressões diferentes de uma única forma escondida? Uma forma que não pode ser vista, nem tocada, mas que define como tudo se comporta. Em 2007, um físico, considerado excêntrico por muitos e visionário por outros, ousou afirmar que essa forma existe, e que ela já foi descoberta. Seu nome? E8. Uma estrutura matemática com 248 dimensões, absolutamente simétrica, incompreensível para a mente comum, mas incrivelmente precisa para descrever todas as partículas conhecidas, e até outras que ainda não vimos. Diferente do modelo padrão da física, que separa forças em diferentes grupos, essa estrutura poderia unificá-las, não por meio de fórmulas soltas, mas por uma arquitetura perfeita de relações. Em vez de escrever equações sobre como as partículas se movem, esse modelo propõe que o movimento, a massa, a carga e o spin sejam efeitos colaterais da posição de cada elemento dentro dessa forma. Como se tudo no universo não fosse causado por leis externas, mas por uma dança interna, regida pela posição de cada coisa dentro de uma estrutura geométrica invisível. Não é teoria da conspiração, é matemática pura. O E8 não é um símbolo, nem um enfeite. É um mapa do que pode estar por trás da realidade visível. Não é um modelo qualquer. É um objeto geométrico tão complexo que, ao ser girado em simulações, revela padrões ocultos que coincidem com os comportamentos que observamos em laboratório. A matéria, neste modelo, não é mais um ponto de partida. É uma consequência. E eu vou te mostrar uma descoberta real feita por neurocientistas, que prova que seus pensamentos constroem formas geométricas invisíveis. E isso pode mudar tudo o que você entende sobre mente, realidade e existência. Nesse universo, o eletromagnetismo não é uma força isolada, mas uma curva suave dentro de uma grande rede geométrica. A gravidade não é mais um mistério, mas apenas um caminho, uma translação entre pontos dessa estrutura. Nada precisa ser inventado, só compreendido. As leis da física deixam de ser mandamentos impostos à realidade e passam a ser emergências naturais de uma ordem subjacente, a ordem da forma. O mais assombroso de tudo isso é que quanto mais mergulhamos nessa arquitetura oculta, mais percebemos que o universo não opera por objetos interagindo, mas por relações entre posições dentro de uma estrutura maior. E essa estrutura não é inventada. Ela está matematicamente descrita. Quando o físico Garrett Lise propôs o uso do E8 como um mapa total da realidade, ele não estava criando uma alegoria, mas demonstrando que, ao alinhar as partículas fundamentais conhecidas dentro dessa estrutura, todas as interações que antes pareciam desconectadas começam a fazer sentido como diferentes ângulos de uma mesma simetria superior. O que antes pareciam forças distintas, como a gravidade, o eletromagnetismo, a força fraca e a força forte, agora podem ser interpretadas como trajetórias internas dentro de uma única forma. Não há mais separação entre a matéria e a energia, entre espaço e tempo, entre partícula e onda. Tudo é parte do mesmo organismo geométrico, como órgãos que apenas se diferenciam por função, mas que pertencem ao mesmo corpo silencioso e eterno. E essa proposta não é especulativa, pois os cálculos mostram que, ao posicionar corretamente as partículas dentro do E8, suas propriedades físicas, como massa, carga e spin, emergem espontaneamente, sem necessidade de parâmetros arbitrários. Isso significa que a realidade não é construída, ela emerge. Como a forma de um redemoinho não é imposta pela água, mas nasce de como a água se organiza em fluxo. Como as dunas não são planejadas pelo vento, mas surgem da dança entre grão e corrente. A geometria do E8 não é uma teoria da mente, mas um corpo em repouso, do qual todas as coisas que se movem são apenas respirações. E ao olharmos para essa estrutura como um todo, começamos a perceber um padrão ainda mais perturbador. A existência de lacunas geométricas dentro do E8,
regiões ainda não associadas a nenhuma partícula conhecida, sugerindo a existência de entidades que o nosso universo ainda não revelou. Isso abre as portas para uma nova visão da realidade. O invisível como uma parte legítima da estrutura. Não como superstição, mas como ausência temporária de observação. O que ainda não descobrimos pode simplesmente estar ocupando posições geométricas vazias que já existem no molde original. O invisível, nesse contexto, não é místico. É apenas potencial ainda não ativado. E a implicação disso vai além da física. Porque se a realidade emerge de uma estrutura tão precisa, então tudo aquilo que percebemos, nossos corpos, nossas decisões, nossas consciências, pode estar profundamente conectado a esse campo geométrico de relações. O livre-arbítrio, o acaso, o tempo. Tudo isso pode ser apenas o reflexo local de uma organização maior que ainda não conseguimos decodificar completamente. A estrutura não apenas sustenta o universo. Ela decide o que é possível e o que não é. E o mais inquietante é que talvez os limites da nossa compreensão não estejam na complexidade da natureza, mas na simplicidade da forma que ainda não aprendemos a reconhecer. A realidade talvez nunca tenha sido caótica. Talvez ela seja simplesmente muito bem organizada. Mas em outro idioma. Um idioma onde não se fala com palavras, nem com números soltos, mas com relações geométricas puras. E nesse idioma, tudo o que existe é coerente. Tudo o que vibra é compatível. Tudo o que aparece já estava, de algum modo, previsto na estrutura. O E8, então, não é apenas um modelo de unificação física. Ele é um possível espelho do universo antes do universo. Um molde sagrado onde os elementos ainda não existem, mas já sabem onde devem estar. Neste cenário, compreender a geometria da realidade não é apenas uma busca científica, é uma busca existencial. Porque decifrar a estrutura que organiza o todo é, no fundo, um ato de autoconhecimento. Porque se o universo é forma, então você também é. Se o universo é padrão, então sua história, sua dor, sua jornada não são acidentes. São consequências de como você vibra dentro do todo. E nesse instante, a pergunta já não é mais o que é real, mas sim, qual é o meu lugar dentro dessa forma que contém o tudo? Por mais estranho que pareça, essa ideia não está restrita à física de partículas. A estrutura do universo inteiro parece repetir o mesmo padrão. Formas simples que se combinam em arranjos complexos, guiadas por simetria, proporção e eficiência. A geometria não é um acessório, é o alicerce. O que as culturas antigas chamavam de design divino, talvez seja, na verdade, o reflexo de como o universo otimiza energia, espaço e tempo. Se você quer uma prova disso, basta observar como a vida cresce. As folhas nascem em sequência de Fibonacci, não por estética, mas porque esse é o jeito mais eficiente de capturar a luz. As abelhas constroem suas colmeias em formatos hexagonais não por beleza, mas porque essa forma preenche o espaço com o menor gasto de material. Até mesmo o cérebro segue esse padrão. Ondas neurais oscilam em ressonância, ativando regiões que se comunicam através da coerência de frequências. Não é só sinapse, é música, é ritmo. E esse ritmo, assim como as formas que o sustentam, se repete desde a formação de cristais até a espiral de galáxias. A chamada flor da vida, encontrada esculpida em templos do Egito, da Índia, da China e em outras culturas que jamais se comunicaram entre si, carrega um padrão que parece ecoar essa mesma lógica universal. Um entrelaçado de círculos que revela dentro de si outras formas geométricas fundamentais. Sólidos platônicos, cubo de Metatron, vesica Piscis, que aparecem não só na arte sagrada, mas também na arquitetura, na física de campo, na modelagem de ondas, e até nos padrões de antenas e frequências modernas. Esse padrão não é uma coincidência estética, mas uma estrutura que otimiza espaço, distribuição energética e repetição. Um código que se manifesta tanto em antigos desenhos como em experimentos de ressonância atuais, como os da cimática, onde o som gera figuras geométricas ao vibrar sobre superfícies.
formas que se constroem pela coerência entre frequência e matéria. A flor da vida, nesse contexto, é menos símbolo e mais assinatura. Uma evidência de que o universo se organiza através de estruturas geométricas capazes de sustentar tanto forma quanto função. Até o cérebro, ao processar informação, constrói breves esculturas geométricas que aparecem, realizam sua função e colapsam em segundos. Em 2017, o projeto Blue Brain revelou algo jamais antes imaginado: que as redes neurais se organizam em estruturas de até 11 dimensões enquanto pensam. Triângulos, tetraedros, formas que crescem conforme o pensamento se torna mais complexo. Cada ideia deixa uma marca geométrica. E quando essa atividade termina, a estrutura se desfaz, como uma arquitetura temporária que vive apenas enquanto é útil. A informação, nesse novo paradigma, não é só impulso elétrico. É forma, é espaço interno, é estrutura. E ao expandirmos o olhar sobre os padrões geométricos que sustentam a matéria, percebemos que a lógica do E8 não é uma aberração matemática isolada. Ela é o ápice de um princípio que se repete, com variações, em toda a tapeçaria da realidade. A simetria, longe de ser um capricho estético da natureza, é uma ferramenta precisa de organização. É por meio dela que o universo otimiza recursos, distribui energia e constrói estruturas resilientes com o mínimo de esforço e o máximo de funcionalidade. Agora observe o modo como os cristais se formam, por exemplo. Não há uma mente controlando os átomos, e ainda assim, eles se posicionam em padrões que obedecem rigorosamente a princípios de simetria e proporção. O que define o arranjo não é o acaso, mas as restrições internas do sistema. A geometria, nesse caso, emerge da necessidade de equilíbrio. E esse mesmo princípio se aplica às moléculas biológicas, cujas formas não são arbitrárias, mas consequência direta da maneira como as forças se anulam e se atraem dentro de um espaço limitado. O DNA, com sua hélice dupla, não é apenas uma espiral elegante. É a forma mais eficiente de empacotar e proteger informações dentro de um volume microscópico. E quando falamos de ressonância, estamos nos referindo a um outro aspecto fundamental da geometria viva: a coerência vibracional. Todo sistema possui uma frequência natural de oscilação. Quando exposto a uma frequência compatível, ele ressoa, amplifica e responde. Isso não é metáfora espiritual, mas física básica. Tuning forks, pontes, elétrons, moléculas, redes neurais. Todos compartilham esse comportamento. A ressonância é o sinal de que a estrutura está alinhada com o ritmo do ambiente. E é exatamente essa coerência que permite que sistemas vivos se organizem sem comando central. Corações que sincronizam seus batimentos em ambientes compartilhados, cérebros que se alinham durante o diálogo, rebanhos que se movem como um só corpo sem líder visível. Essas são manifestações de ressonância coletiva, expressões de um campo compartilhado, onde a estrutura interna de cada elemento se comunica com as demais por pura compatibilidade de forma e frequência. A neurociência, ao investigar os estados cerebrais de alta performance, como atenção profunda, insight criativo ou conexão empática, descobriu que esses estados não se caracterizam por atividade frenética, mas por coerência. As áreas do cérebro não competem, elas sincronizam. E essa sincronização, quando medida, revela padrões geométricos de ativação que se assemelham a topologias matemáticas complexas. É como se o pensamento, para existir com clareza, precisasse formar estruturas estáveis no espaço interno da mente. E mais uma vez, o que garante essa estabilidade não é o conteúdo, mas a forma. E esse princípio também aparece na interação entre ondas. Quando as ondas se cruzam, elas não colidem de maneira caótica. Elas interferem construtiva ou destrutivamente, criando padrões estáveis chamados de figuras nodais. Os chamados pontos de silêncio e pontos de reforço surgem naturalmente da sobreposição de frequências. E esses padrões não são apenas bonitos, são funcionalmente eficazes. São eles que permitem que instrumentos musicais tenham timbres distintos, que antenas direcionem sinais com precisão, que células interpretem estímulos químicos com inteligência. A forma molda a função.
E vamos voltar de novo à flor da vida. Não como um símbolo místico, mas como uma manifestação visual do modo como a interferência entre frequências pode gerar padrões estáveis de energia e matéria. Esse símbolo, repetido com espantosa regularidade por culturas que jamais se encontraram, é uma matriz de simetria hexagonal que pode ser decomposta em formas fundamentais da geometria clássica e que, ao mesmo tempo, modela sistemas de ondas, campos de força, estruturas cristalinas e redes biológicas. Não se trata de coincidência cultural. Trata-se de percepção arquetípica de um padrão universal. E quando aplicada à física, essa mesma lógica revela que as leis que organizam as partículas também se repetem em outras escalas. A estrutura de uma galáxia espiral, por exemplo, obedece à mesma curva logarítmica que rege a espiral de uma concha do mar. Os braços da Via Láctea, as conchas de um molusco, as sementes de um girassol, todos seguem a mesma progressão matemática, não por compartilharem uma origem comum, mas por responderem à mesma exigência estrutural: crescer de forma eficiente dentro de um espaço finito. Essa repetição de padrões, que chamamos de autossimilaridade fractal, não é restrita à natureza inorgânica. Ela aparece também no crescimento de organismos, na distribuição das veias em uma folha, no sistema circulatório humano, nos fluxos de tráfego urbano e até na formação de redes sociais. O universo, em todas as suas escalas, parece ter uma preferência por certas formas. E essas formas, por mais variadas que pareçam, são versões da mesma lógica geométrica subjacente. É como se a realidade fosse um organismo vivo que respira com simetria, cresce com proporção e vibra com coerência. E tudo o que percebemos como singularidade, o nascimento de uma estrela, a divisão de uma célula, o despertar de uma ideia, não fosse mais do que uma inflexão temporária dentro de um campo contínuo de relações geométricas. Talvez seja por isso que certas imagens, certas formas, certas melodias provocam em nós uma sensação de familiaridade inexplicável. Não porque já as vimos antes, mas porque já as carregamos dentro de nós, gravadas na arquitetura invisível que conecta o observador ao observado, a mente ao universo, a experiência individual ao campo coletivo onde todas as formas já estavam, esperando apenas o momento certo de se manifestar. E antes de continuarmos para o próximo capítulo, se esse vídeo está abrindo um novo portal na sua forma de ver a realidade, então não deixe isso morrer aqui. Curta o vídeo agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana a gente mergulha ainda mais fundo nessa estrutura invisível que sustenta tudo. E se você quiser apoiar meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, se torne membro do canal. A verdade sempre foi uma geometria oculta. E juntos, a gente está começando a decifrá-la. Olha só que interessante. Talvez estejamos vivendo não em um universo de átomos, mas em um universo de padrões. E o mais perturbador não é imaginar isso. É perceber que a física de ponta já está dizendo exatamente isso. A mecânica quântica, a gravidade quântica em loop e a hipótese holográfica convergem para uma ideia quase mística. O espaço não é contínuo, mas discreto. Não é um pano de fundo onde as coisas acontecem. É tecido, sim, mas feito de nós. Cada ponto do espaço seria como um pixel de uma imagem maior, uma informação contida em um entrelaçamento. A gravidade, nesse modelo, não é uma força fundamental, mas um subproduto de como a informação se distribui e se conecta. O entrelaçamento quântico, esse elo invisível entre partículas, seria a cola que gera o espaço. Dois pontos estariam próximos, não porque há pouca distância entre eles, mas porque compartilham muita informação. O espaço, portanto, se curva não por massa, mas por correlação. A geometria deixa de ser física e passa a ser relacional. E essa mesma ideia aparece em diversas camadas da natureza. Da forma como os relâmpagos se bifurcam, até as veias em folhas e pulmões, passando pelas linhas costeiras, ramificações cerebrais e redes de rios. Fractais. Repetições do mesmo padrão em escalas diferentes. A natureza repete a si mesma, não por tédio, mas por eficiência.
cresce da forma mais econômica, se adapta pela forma mais estável, reage de maneira previsível, como se já houvesse um esqueleto oculto por trás de tudo, não de osso, mas de forma. No centro dessa revelação está um paradoxo. Nós acreditamos viver em um mundo físico, sólido, separado. Mas tudo o que chamamos de real pode ser apenas uma consequência visual de uma ordem mais profunda. A informação se organizando geometricamente. Não estamos vendo a realidade. Estamos vendo os efeitos colaterais da coerência. A gravidade, a luz, o som, o corpo, o tempo. São respostas da matéria ao alinhamento de padrões internos. E se a teoria holográfica estiver correta, e eu tenho certeza de que está, toda a informação que forma o nosso universo está gravada em suas fronteiras. E o que vivemos é uma projeção tridimensional dessa superfície. Como um filme projetado numa tela curvada, onde os pontos de luz criam profundidade, mas tudo é apenas sombra organizada. A mente humana, nesse contexto, não é apenas um processador de estímulos. É um espelho do próprio universo. Um tradutor de simetrias. E talvez o que chamamos de despertar espiritual não seja outra coisa senão o momento em que percebemos que tudo está interligado não por acaso, mas por coerência geométrica, por ressonância, por forma. No fim, talvez a realidade nunca tenha sido feita de coisas, mas de relações, de proporções, de estruturas invisíveis que sustentam o visível. Talvez o universo não seja um lugar. Talvez ele seja uma arquitetura viva, uma geometria que respira, e cada um de nós, um fragmento vibrante dentro dela. Se existe uma estrutura invisível por trás de tudo, então o próprio espaço não é um palco neutro onde as coisas acontecem. Ele é, em si mesmo, um ator. E cada região do espaço que você acredita ser vazia é, na verdade, um campo saturado de relações. Um tecido onde o que importa não é o que está ali, mas como aquilo se conecta com tudo ao redor. Essa é a premissa por trás de uma das ideias mais revolucionárias da física contemporânea: a geometria do entrelaçamento quântico. E no universo da mecânica quântica, o entrelaçamento é um fenômeno que desafia a lógica intuitiva. Duas partículas podem estar separadas por anos-luz e, ainda assim, compartilhar um estado comum, como se fossem dois espelhos posicionados em lados opostos da criação. E não importa o tempo ou a distância. O que acontece com uma afeta imediatamente a outra. Mas talvez o mais importante não seja o efeito em si, e sim o que ele implica. Que a separação espacial pode ser apenas uma ilusão. E que a verdadeira proximidade entre dois pontos do universo não depende da distância, mas da quantidade de informação compartilhada entre eles. Em outras palavras, o espaço pode ser uma ilusão óptica gerada por conexões invisíveis. Aquilo que você percebe como longe pode estar mais perto do que imagina. E o que você sente como externo talvez nunca tenha saído de dentro. A física teórica começou a explorar esse paradoxo com profundidade, especialmente por meio do chamado princípio holográfico, que sugere que tudo o que existe dentro de uma região tridimensional do espaço pode ser completamente descrito por informações contidas em sua superfície bidimensional. Isso significa que a realidade que você experimenta como volume, profundidade e movimento pode ser, no fundo, apenas uma projeção de dados organizados em uma camada mais sutil, mais rasa, mais escondida. Como se o universo fosse uma gigantesca tela de projeção, e tudo o que você vê, desde estrelas até sentimentos, fosse apenas a sombra animada de uma estrutura geométrica codificada fora do seu alcance direto. Mas isso não é ficção científica. É cálculo. Equações de correspondência. ADS e CFT mostram que há um paralelo matemático rigoroso entre sistemas gravitacionais em uma dimensão superior e sistemas quânticos sem gravidade em uma borda inferior. A gravidade, nesse modelo, não é uma força fundamental, mas uma emergência geométrica do modo como a informação se organiza entre os elementos. E o espaço, da forma como o percebemos, não é mais do que um mapa de conexões. Essa nova perspectiva reconfigura tudo. O tempo deixa de ser uma linha e se torna uma consequência da reordenação sequencial da informação.
A matéria deixa de ser substância e se torna padrão persistente em uma rede de relações. A energia se manifesta não como algo separado da forma, mas como a consequência direta de sua instabilidade ou simetria rompida. E até a consciência, esse mistério que escapa da biologia, da psicologia e da física, começa a fazer sentido como uma função da geometria em estado de autorreferência. E se formos ainda mais fundo, entramos nas teorias de gravidade quântica em loop, onde o espaço não é contínuo, mas composto por pequenas unidades, nós de informação conectados por links, formando uma rede chamada Spin Network. Cada nó carrega uma quantidade de área. Cada conexão carrega uma quantidade de volume. O espaço, aqui, não é dado. Ele é fabricado. Cada pedacinho do universo é um ponto onde a informação se organiza. E a realidade que você vê é apenas o render gráfico dessa malha cósmica. É uma mudança completa de paradigma. Antes, pensávamos que o universo era feito de coisas. Agora, começamos a suspeitar que ele seja feito de relações entre coisas que nem sempre existem fisicamente, mas que sempre carregam significado estrutural. O que existe no sentido mais profundo não são os objetos, mas as conexões que os definem. A realidade, então, não é um conteúdo, é um arranjo. Um desenho vivo de coerência informacional, onde cada fragmento só faz sentido quando visto dentro da totalidade. E é aqui que todas as peças se encaixam. A flor da vida, o E8, os fractais, a ressonância, a simetria, o entrelaçamento quântico, o holograma, todos esses conceitos são formas diferentes de apontar para o mesmo princípio central. Que a ordem subjacente ao universo não está nas coisas, mas nas estruturas que as conectam. E que tudo o que chamamos de real, inclusive você, é uma expressão transitória de uma forma permanente que jamais se dissolve. Porque não é feita de tempo, nem de matéria, mas de relação pura. Talvez por isso sintamos um chamado silencioso quando observamos certos padrões. Talvez por isso a geometria sagrada nos emocione, mesmo que não compreendamos por quê. Talvez por isso a beleza nos comova. Porque ela é a assinatura do campo. A evidência de que há uma ordem maior que pulsa por trás da superfície do caos. E se você quiser aprofundar ainda mais essa jornada entre ciência, consciência e os padrões ocultos da realidade, eu recomendo o livro Uma Nova Ciência da Vida, de Rupert Sheldrake. Nele, o autor propõe que a natureza possui campos invisíveis de organização, os chamados campos mórficos, que funcionam como moldes invisíveis para o comportamento da matéria, da vida e da mente. É uma leitura provocadora, que expande o que a ciência tradicional tenta ignorar, e que se conecta perfeitamente com tudo o que falamos aqui hoje. O link do livro está na descrição deste vídeo. E no final, a pergunta que resta não é o que é real, mas o que ressoa comigo. Porque talvez sua vida, suas escolhas, suas percepções, tudo aquilo que você achava que era pessoal, sejam apenas a parte do padrão que foi ativada pela sua posição dentro da grande forma. O universo não está fora. Ele está vibrando dentro de você. E o caminho não é escapar da ilusão. É entrar na estrutura e lembrar que você nunca foi separado dela. Você não é um corpo no espaço. Você é um padrão de coerência que pulsa no coração da geometria viva.